E aí, meus amigos palmeirenses, sejam muito bem-vindos ao canal do Palmeiras. Hoje a gente vai ver tudo que está sendo falado aí sobre a grande vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Juventude hoje, goleou na verdade, 4-1 dentro de casa e é líder isolado do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver tudo que está sendo falado, mas antes se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para fortalecer, beleza? E deixa o seu comentário também. Você tá feliz com a vitória do Palmeiras? Segue o líder. E chupa, mulambos, vocês eram os invencíveis, né? Dizia, não, a gente nunca vai tropeçar, é o time invencível. Inclusive, o pessoal da ESPN também falava isso. Não, o Flamengo não tropeça. O Flamengo não tropeça. E tá aí, ó, Palmeiras líder. Vamos lá. Foi um Palmeiras que jogou muito bem, jogou em altíssimo nível. Acho que o placar reflete o que foi o jogo, né? Ainda que o Palmeiras, depois das mudanças, tenha baixado um pouco o seu ritmo e também é normal. Então, acho que foi um grande jogo e é difícil até a gente apontar o destaque individual. Ó, pra mim, o jogador que mais se destacou na partida foi o Bruno Rodrigues. Até pelo fato também de ele ter voltado de lesão, eu pensava que ele fosse pro jogo. Eu não tava levando muita fé nele, eu pensava que ele fosse entrar mais devagar, mas ele jogou muita bola, ele procurava o jogo, ele saía da área, ele não ficava ali só na área, ajudava nas jogadas, fazia 1-2, triangulações, ele jogou muito bem. É claro que, como história, o Bruno Rodrigues é o grande destaque do jogo, porque é uma história que emociona mesmo, e a cena dele beijando os joelhos ali, acho que, de alguma maneira, simboliza isso melhor do que qualquer outra coisa. Mas melhor em campo é assim, você tem o Andrés num altíssimo nível, você teve o Fux num altíssimo nível, o Veiga voltando a ser o velho Rafael Veiga, então foram vários jogadores atuando em alto nível, mesmo com o Palmeiras muito desfalcado, uma vitória impressionante. E é impressionante, né? Como o Palmeiras, de uma hora para outra, virou a chave, porque eu me lembro do Birner falando aqui que o Palmeiras não jogava bem, embora conseguisse os seus resultados, e eu concordava com ele. O Palmeiras não fazia grandes jogos, e aí foi de uma hora para outra, de um momento para o outro, acho que depois da eliminação para o Corinthians. Na virada contra o Ceará, na quando Copa... quando ele acha os dois atacantes. Quando ele acha os dois atacantes. Foi. Mas, pois é, hoje não tinha os dois atacantes, né? Sim. Que acho que foram vistos por nós como o momento da virada. Na hora que jogo contra o Ceará, quando ele põe os dois atacantes, né, durante o jogo, a partir dali o Palmeiras começa sempre a jogar muito bem. E não apenas a vencer os seus jogos. E hoje, com o time completamente modificado, manteve esse alto nível de atuação. Então, acho que é realmente uma partida para ser elogiada. Esse jogo do Ceará me marcou, Birner, que eu tava no pós-jogo, que eu não me lembro se era linha de passe ou Sport Center, e tava um jogo amarrado e tudo mais, entra o Flaco, porque o Vitor Roque estava em campo, e a coisa muda. Poderia ter esse retrocesso, porque era um Palmeiras naquele momento que criava muito pouco. Até conseguia um ou outro resultado, mas assim, não conseguia fazer gols. A gente podia ver uma versão desse Palmeiras hoje que ganhasse de 1-0, de repente com 2, mas a fórceps não foi o caso. Foi numa boa, ok, dada a devida fragilidade do adversário. Mas assim, eu costumo brincar assim, é frágil. Então vai lá e ganha de 4-1, porque assim, se for frágil, todo mundo vai lá e ganha de 4-1. É que nem o Vitória quando o Flamengo ganha de 8. Então, fala, gente. Não, e é isso. A gente está acostumado a ver times e seleções sofrerem muitas vezes contra times que são frágeis, como o Juventude é frágil e dificilmente vai se salvar do rebaixamento, né? Acho que é muito frágil o Juventude, mas muitas vezes contra time fechado você tem dificuldade. Cruzeiro no do Sport, por exemplo. Nenhuma, Vamos lá, E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, o Júlio, ele é meu parceiro, ele me conhece há muito tempo, e eu sou uma das pessoas que mais defendia o trabalho do Abel Ferreira. Todo mundo falava, não, fora Abel, já deu o que tinha que dar. E eu sempre falava, calma, que ele vai fazer esse time jogar. Realmente o Palmeiras não estava jogando nada, a única jogada do Palmeiras era tocar no Estevão e deixar ele se virar, mas eu tinha ciência de que o Abel Ferreira ia conseguir encontrar o futebol para o Palmeiras jogar. E conseguiu encontrar. Eu sempre tinha isso na cabeça. Ele fez tantos caras que não jogavam nada antigamente jogar, e agora... olha só a evolução, por exemplo, do Flaco Lopes, que não jogava nada. Era horrível e tá jogando muita bola. Incorporou o Messi aí, tá jogando muita bola. E vários outros. Rony Rústico, o Zé Rafael, o próprio Rafael Veiga, que não jogavam nada e começaram a render no Palmeiras. Então, boa noite pra eu você. sabia, era só Boa noite, questão de Felipe, paciência. Calçado ao hábito de virar pra cá. Uma honra. Professor. Professor não, Nelson Zero, que promoveu a boa noite calçada. aos fãs do esporte. Esse jogo mostra, primeiro, a força do elenco do Palmeiras
É óbvio que, você olha o elenco, o time que entrou em campo comparado com o Juventude, e não dá para comparar, mostra a força do trabalho do Abel, porque obviamente é um time muito bem treinado e hoje ele fez algo que no mundo Abel Ferreira era uma ficção, uma utopia. Ele jogou com 2, entre aspas, volantes que não são volantes de marcação, são caras que constroem muito, sabendo da fragilidade do Juventude, mas a versão tradicional do Abel sempre teria uma precauçãozinha para evitar que o time tome um gol e desande, ou seja, ele está muito confiante na equipe e bota uma pressão enorme no Flamengo. Estão com medo, hein? Estão com medo e estão chorando. O Abel nunca desiste de ninguém por motivos técnicos. É verdade. Ele desistiu de outros jogadores aí atrás. Sim, comportamento. Por motivos outros, inclusive jogadores muito bons tecnicamente. Comportamentais, em É geral. comportamental. E nenhum deles que eu me lembro está brilhando até o momento. Nenhum deles voltou a brilhar, né? Até o momento, como posso estar brilhava enganado, no Palmeiras. Talvez quem tenha tido mais sucesso fora o Wesley, né? O Wesley atacante. Mas longe de ser um brilho. É que, longe de brilhar. então, é que a torcida do Inter, se eu ver... Mas eu tô de acordo teve, com você. nem acho que é o momento. Mas ele eu teve. Eu tô de momento. acordo também, eu acho. Mas uma coisa que eu acho legal, acho que o Birner tocou no Felipe Anderson, que eu concordo, deixou de ser aquela coisa que era uma interrogação, mas ao mesmo tempo não virou o cara. Sim, o cara. Eu acho que esse é um jogo que traz essa relevância também para mostrar a força do elenco, mas para Rafael Veiga, Resgatar a individualidade. Felipe Anderson. E mesmo, assim, Bruno Fux, primeiro gol. Cara, não, mas o Bruno... Não só primeiro gol, né? O Bruno Fux fez um jogaço. Isso, o Bruno Rodrigues... E o Bruno Fux, inclusive, jogando como volante em vários momentos, Sim. né? Ele vinha iniciar o jogo... Então, o que eu trago é assim, a importância desses caras, assim, se sentirem... Porque não é questão de um gol. É na hora, assim, não tem ninguém, gente. A briga hoje é com a gente Bruno e a gente Fux. resolveu o que isso gera para esses caras. Bruno Fux, por exemplo, tem uma necessidade. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro. A permanência Atlético dele parece que quer depende de volta. de boas partidas, né? O Bruno Rodrigues tem todo esse lado pessoal que a gente ressaltou. Então foi uma noite perfeita nesses dois aspectos. No coletivo, o time funcionou, e também esse resgate de individualidades. O Veiga voltando a ser um jogador importante. É tudo fruto de um trabalho. Deixa né? o Abel Quando trabalhar. Se deixa trabalhar, como é o caso do Abel e o caso do Palmeiras, se trabalha bem. É o que eu É disse questão de antes. tempo. Se o time não evoluísse, aí eu acho que deveria haver uma análise. Em quanto tempo apareceria essa evolução? E os Eu acho que reforços essa demoraram para evolução chegar tá aparecendo também. no momento Tem certo. isso. Vai ser uma briga até o fim por esse Campeonato Brasileiro, muito pela qualidade do Flamengo. E o Flamengo pode superar, pode ganhar o clássico do fim de semana que vem. E tudo bem em termos de classificação, tudo bem não, para o Palmeiras não estará tudo bem. Mas o Palmeiras não deixará de ter as qualidades que tem e que apresentou mais uma vez. Aliás, isso é uma coisa, né, que é inevitável. No futebol brasileiro é inevitável. Quer dizer, você tem dois técnicos fazendo dois bons trabalhos, não se discute isso. Né? Você está falando de Abel? Eu falando de Abel e Felipe Luiz. Felipe Luiz. O Flamengo agora está numa fase um pouco... Mas, assim, no geral, é um ótimo trabalho do Felipe Luiz. Acho que não tem muito o que se questionar a respeito disso. Mas a gente sabe, né, que, sobretudo, se um dos dois não for campeão de nenhuma das duas competições... A cobra vai fumar. Esse técnico já está crucificado. O bom trabalho que a gente está citando Palmeiras aqui, vai ser seja do campeão de alguma Felipe ou coisa. seja do Abel, vai ser completamente jogado no lixo e vai dizer esse cara não serve para nada e seja o Abel ou seja o Felipe, tem que ser demitido, tem que trocar. Isso é óbvio. Claro que se acontecer de um ser campeão brasileiro, o outro ser campeão da Libertadores, que pode acontecer, acho pouco provável que nenhum dos dois ganhe nada. Sim. Porque acho que no Campeonato Brasileiro, para que o Cruzeiro consiga ser campeão... Tá na tela a classificação. E tem um jogo a mais, né? E tem um jogo a mais. Então, acho que olhando hoje para a força do Palmeiras, para a força do Flamengo, para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, é muito difícil. Então, acho que é pouco provável que nem Palmeiras e nem Flamengo, que ambos fiquem sem títulos nessa temporada. Mas ambos podem não ganhar a Libertadores, isso é factível, não seria o normal, mas é factível. E no Campeonato Brasileiro, o mais provável é que um deles leve. Ou o que pode ser pior, até por essa rivalidade que se estabeleceu. Um time ganhar os dois. ganhar os dois. Aí se um ganha os dois, aí
Então, peso para o outro. Mas Fica assim, insuportável. e eu sei que assim, é inútil a gente falar isso, mas eu gosto sempre de ressaltar, cara, porque assim, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente não tem que entrar nessa noia, nem na euforia, porque que é o papel do torcedor ficar eufórico, e nem na depressão, que também é compreensível que o torcedor entre no momento em que o seu time não ganha nada e tem o potencial que esses dois times têm. Mas olhando de maneira equilibrada, sensata, acho que a gente não tem muito o que questionar. Existem sempre questionamentos e sempre existirão, mas não dá para dizer que o trabalho do Abel não seja bom ou que o trabalho do Felipe Luiz não seja bom. E é isso, pessoal. O Palmeiras jogou muita bola hoje, apesar de muitos desfalques. Bruno Rodrigues jogou muita bola, Bruno Fux também, Felipe Anderson, Rafael Veiga, o Maurício também jogou muito bem. No coletivo, né, o Palmeiras sobrou, né, jogou muita bola. Passo a passo aí a gente vai indo para conquistar o Brasileirão e também a Libertadores. A gente vai ter jogos difíceis, os próximos jogos vão ser difíceis. A gente tem o Cruzeiro, a gente tem o Flamengo, a gente tem também os 2 jogos da Libertadores contra a LDU. Mas é isso, cada jogo é uma final, a gente vai com calma, com humildade para ser campeão, né? Comenta aqui quem você acha que foi o melhor jogador em campo hoje na partida. E é isso, rapaziada. Toda novidade sobre o Palmeiras que sair na imprensa eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima.